tive que madrugar para chegar cedo na escola e dar tempo de preparar tudo. Senhor, Mas foi bom. como vai ser a aula de hoje? Vamos lá, tá todo mundo Então, ansioso. eu queria falar um pouco sobre escolha de óleo lubrificante, né? Quer dizer, o que, que a gente precisa efetivamente ter cuidado quando eu estiver escolhendo um lubrificante para um determinado equipamento. Eu acho que seria legal a gente falar daquilo que é comum para todo mundo, né? Óleo de motor. Óbvio. Dificilmente alguém não tem um carro ou uma moto ou esteja ligado de alguma forma nisso, né? Então, vou falar um pouco sobre essa questão de como eu faço, o que, que é importante eu considerar na escolha de um lubrificante para o motor do meu veículo, do meu carro, ou eventualmente do motor que eu estou preparando para um cliente, ou eu estou preparando para mim mesmo para fazer um track day ou o que for, Bem, uma arrancada e tudo mais. Então, eu queria trazer essa questão. Eu, ao longo dos anos, desenvolvi alguns conceitos, né, com relação ao que é importante eu entender do lubrificante para fazer uma boa escolha e não ficar perdido naquela prateleira lotada de coisa colorida, cheio de informação, que me deixa perdido e eu fico na dúvida do que é bom, do que não é. E muitas vezes eu vou estar olhando a partir do que eu ouço, né? De alguém me dizer, de alguém me aconselhar, e não necessariamente esse conselho é baseado em fato, né? É baseado em percepção, é diferente. E muitas vezes a percepção engana, né? O colorido da embalagem acaba influenciando a gente psicologicamente, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa leitura. Posso discorrer? vai que vai, vai que vai. Numa boa. Então, eu vou tentar ser bem objetivo com relação a esses elementos. Então, eu vou trazer, assim, 7 pilares, 7 elementos fundamentais para eu ter plena consciência do que eu estou escolhendo para o meu motor. Então, uma das coisas que eu preciso trazer, obviamente, sempre que eu vou olhar o lubrificante do motor, eu preciso olhar primeiro o manual de recomendação, o manual do carro, que faz a recomendação do lubrificante pela montadora, pelo fabricante do veículo. Por quê? Porque lá na engenharia eles fizeram toda a parte de desenvolvimento do motor e definiram uma determinada característica de desempenho e de viscosidade do lubrificante para atender aquele motor naquela condição de projeto. E eu devo utilizar algo que atenda a essa especificação minimamente. Então, dentro desses 7 pilares, eu vou trazer um pouco da questão relacionada com essas especificações da montadora. E a partir daí eu posso entender efetivamente o que eu preciso no lubrificante para eu, bater no alvo o melhor lubrificante para o meu motor. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar é o motor em si, né? Então, se eu vou desenvolver alguma questão relacionada com o motor, e aí eu falo um pouco do preparador, né? Porque o preparador vai buscar um mancal que tenha 3 camadas por conta de que ele é o melhor para a condição severa do motor operando em alta rotação, em alta potência, né? Então ele vai olhar o quê? Ele vai olhar material, ele vai ver esses materiais de atrito, o que é isso, né? E vai fazer a melhor escolha do melhor fabricante e do melhor material. Então, nesse momento, eu preciso entender um pouquinho o que é essa metalurgia do motor, né? O que é compatível com isso e o que é melhor para essa condição efetiva de uso, né, do veículo. Óbvio que um carro de fábrica, eu posso estar sabendo de que determinado tipo, né, de metalurgia, por exemplo, o motor tem bloco de alumínio, cabeçote de alumínio, né, vira usinado, vira não é forjado, eu uso uma biela forjada, um pistão forjado, essas coisas
eu preciso eventualmente estar sabendo no veículo que eu estou comprando. Até porque hoje, a maioria dos carros são turbinados, né? Estão vindo turbinados e já vem com uma série de elementos, né, de processo e metalurgia muito avançado, muito específico. E o lubrificante tem que ser compatível com isso, gente. Então eu preciso olhar essa metalurgia, né? Esses materiais que o motor tem para eu saber se o lubrificante é compatível com isso. Primeira coisa. Segunda coisa, seria o segundo pilar, é eu entender a viscosidade do óleo, o quão importante é para essa condição operacional. Tá? Então, primeiro eu saber o que é a viscosidade. Então, que propriedade é essa do lubrificante? Qual é o comportamento que o lubrificante tem em função dessa propriedade? Né? O que altera com temperatura? Como se comporta o lubrificante em termos de variação de temperatura? O que é a viscosidade na partida a frio? O que é a viscosidade na condição operacional do motor? Que temperatura é essa? Né? Que diferenças isso tem? Então eu preciso estar olhando a viscosidade de uma forma um pouco mais profunda. Então, olhar na embalagem, o que eu vou ver? Eu vou ver lá que o óleo tem 1 grau SAE 5W40. Putz grila, o que significa isso? Que vantagem eu tenho de usar um 5 ou um 1040? Ou um 040? Por que não? Caramba, o que é melhor? Um elemento bastante opção. extremamente importante. Exato, eu tenho muitas opções, eu preciso entender o que é melhor e o que representa cada um deles, o que significa esse grau SAE, né, que aparece em números e letras. Ponto. Esse é um elemento. O segundo é, como é que eu dimensiono isso? Isso vem da engenharia. Quando a montadora recomenda uma determinada viscosidade, um 0,20, por exemplo, ou um 5,30, é porque ele fez um dimensionamento de folgas no motor para que essa viscosidade seja mais adequada. Tá? Então, quando eu vou fazer essa escolha, eu não posso ir na ideia do outro. Eu não posso ir naquilo que eu acho que é a minha percepção. Eu vou andar forte com esse motor, está sendo recomendado um 5,30, eu vou botar um 5,40. Ferrou. Porque o motor foi dimensionado para usar um 5,30. Então, é importante eu estar olhando essas propriedades, tanto de espessura de filme por viscosidade, folgas no motor, eu preciso estar olhando isso. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é essa propriedade do óleo de multiviscosidade vem da onde? Quem faz isso? Que componente tem lá dentro do óleo que faz essa propriedade de multiviscosidade, que faz ele ser fluido na temperatura ambiente, né? Ele circular facilmente na temperatura ambiente e ter a viscosidade adequada na temperatura operacional. Então, o que é esse elemento, esse aditivo que eu ponho lá? Né? Qual a importância dele em termos de vida útil do lubrificante? Ele precisa ter resistência à oxidação, à deterioração, ele precisa ser quimicamente estável, né? Ele precisa resistir à carga. Caraca, que porcaria é essa? Eu preciso entender de que o lubrificante X tem um agente de multiviscosidade diferente do lubrificante Y. Esse aqui é melhor. Eu preciso saber o que tem aqui e por que ele é melhor. Tá? Existem diferenças de desempenho dos lubrificantes com relação à multiviscosidade, gente. Então, eu preciso estar atento a isso. O quarto pilar é desempenho do óleo. A fabricante fala que eu preciso usar um óleo API SN+. O que é isso? O que representa isso em termos de capacidade de proteção do óleo, do lubrificante no meu motor? Que aditivos esse lubrificante tem para atender a essa especificação de desempenho?
Da onde veio isso? O que é essa especificação? Como é que eu testo o lubrificante para eu aprovar nessa especificação de desempenho? Existem outras especificações, existem especificações de montadora, BMW, Mercedes, existe um monte, Volkswagen, né? Principalmente para o grupo, para o pessoal que usa AP, né? Que adora preparar APzinho. Ou o pessoal que tem Opala, Desculpa, que gente. também tem outra. Tem o pessoal que tem Opala, que é outra metalurgia, e ainda tem o pessoal que Todo, usa os motores de injeção direta, que dá muita borra no motor A88 do Fusca, do por, Jetta. por conta de blow-by. A gente precisa entender o que é esse fenômeno de blow-by no motor, né? Quando eu injeto, aí a coisa fica muito mais complicada. Então, todos esses detalhes precisam ser avaliados, né? Então, no pilar 4, eu preciso entender o que está escrito na embalagem e o que isso representa para mim em termos de proteção. O que vai trazer de proteção para mim, né? O que é importante para mim, esse nível de desempenho. E a comparação, né? Na Europa é a CEA, nos Estados Unidos e no Brasil é a API, no Japão é JASO. Quais as relações entre essas especificações? O que a Volkswagen, um VW 505.01 representa? O que uma Mercedes 229.1 representa? Então, essas coisas estão escritas na embalagem. Eu não tenho a menor ideia do que significa isso. E Então, é Dexus, hein? importante... e Dexus 2? Que é essa piromba, né? Tem alguns lubrificantes no mercado Dexus 2. Então, puxa vida, pá, não sei o que é, né? Eu preciso saber, eu preciso olhar. Então, é importante na hora de eu estar escolhendo, eu saber de que, opa, esse aqui é melhor do que esse porque atende desempenho XYZ. E não é tão caro. E também, Não necessariamente é o mais caro. Esse é outro detalhe importante. Legal você trazer isso. Não eu troquei o óleo. necessariamente... Eu troquei óleo essa semana e tive isso que você falou. Cheguei lá, tinha um monte de óleo e fui lá olhar a especificação de cada um e achei um Dexus 1 sensacional e estava muito mais barato que um API SN. Tá, e o Dexus 1 é um pouquinho superior ao PISN. Bom, estou pagando mais barato e estou tendo mais proteção no motor. Exatamente. Então, isso é legal. O pilar 5 é relativo ao elemento mais importante do lubrificante, que é o óleo básico. Então, o óleo básico representa algo em torno de 70% a 80%, 75% a 80% do lubrificante. Então, ele é o componente mais importante. O que é a diferença entre um óleo mineral derivado de petróleo, de um óleo sintético ou de um óleo semissintético? Eu preciso entender essas diferenças, né? Por que é que um óleo sintético é melhor do que um óleo mineral? É? Vocês têm certeza disso? Por que é que o óleo de competição é um óleo semissintético ou um óleo de tribase? Leva sintético e mineral. Por que o óleo de competição é assim? Então o óleo sintético é melhor que o mineral, mas por que o óleo de competição tem 3 bases? Ou tem 2 bases? É um semissintético. Então eu preciso entender as propriedades do mineral, as propriedades do sintético, como eu associo isso, né? Então, quando eu olho na prateleira, eu falo, opa, esse é um semissintético, ele tem 30% de óleo sintético, o restante é mineral. Que mineral ele usa? Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é melhor. Esse aqui atende uma especificação que me diz que o óleo básico que ele está usando tem melhores propriedades. Tá? Eu preciso entender isso, ok? Então, esse é o nosso quinto pilar. O 6º pilar é o componente que faz, junto com o óleo básico, o produto atender um nível de desempenho. É o pacote de aditivos de desempenho. Então, nesse pacote vem um monte de coisa. Vem
antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, abaixador de fluidez, inibidor de espuma, detergente, dispersante, modificador de atrito. Cara, Isso vem no óleo? só aqui... Isso vem no Hã? óleo? Modificador Isso de vem no óleo. óleo. Ah, tá bom. Vai continuar. Vem modificador de atrito no óleo. Tá. Vem. Você tá me pegando já logo de cara, né? Segue, Você segue. quer que eu fale de aditivo, né? Não, Tudo bem. vamos mostrar outra live. Tem o pilar lá na frente para a gente falar disso. Então, só nessa brincadeira, eu citei 8 componentes que fazem a diferença no óleo. Tá? Então, não é só a quantidade do componente, mas a tecnologia que eu uso para fazer esse componente. Tá? Esses componentes ou esse componente, esse pacote. Tá? E eu misturo isso da ordem de 10 a 12% no óleo. Né? Então, é uma carga de aditivação que complementa o desempenho do óleo básico, né? Que faz a complementação do desempenho do óleo básico, mas os dois andam juntos. Então, se eu tenho um super bom óleo básico e eu tenho um super bom pacote de aditivos, eu tenho um super excelente lubrificante. Então, eu preciso conhecer isso. Então, olhar na prateleira, não necessariamente eu consigo identificar essas diferenças. Eu estou chamando vocês para mim, tá? Estou sim, estou fazendo isso. No último pilar, que é o 7º, a gente precisa notar essas diferenças. Tá? Eu preciso identificar no óleo a diferença desse para esse. E eu preciso olhar se eu preciso efetivamente adicionar mais alguma coisa nesse óleo. E esse adicionar mais alguma coisa se provoca ou não efeitos colaterais indesejáveis. Ponto. Eu preciso conhecer tudo o resto para eu entender os efeitos colaterais que isso pode produzir. Então eu estou falando de um óleo de alto desempenho, que eu estou olhando na prateleira, comparando com outro óleo, olhando o que está escrito no produto e olhando o rótulo e dizendo, opa, aqui tem alguma coisa interessante que eu preciso estar vendo, aqui não. Essa comparação eu posso estar fazendo. E eu dizer, eu não preciso de nada aqui. Ele atende aquilo que eu preciso. E ele vai dar o respaldo que eu preciso no meu motor para a condição que ele vai trabalhar. E eu não preciso colocar mais nada aqui. Se eu for colocar alguma coisa aqui, eu preciso entender o que isso que eu estou colocando vai fazer de efeito no óleo. Tá? E aí eu preciso voltar lá no segundo pilar, que é a viscosidade. Eu preciso voltar lá no 6º pilar, que é aditivo. Né? E entender esses efeitos de forma clara. Tá? Então, esses 7 pilares me dão as ferramentas necessárias para eu fazer a escolha precisa do lubrificante que eu vou usar no meu motor. E se eu sou um preparador, esses 7 pilares me dão o poder de calcular a viscosidade do óleo. Qual a viscosidade correta para a folga que eu estou produzindo na montagem do meu motor? Que folga eu estou colocando na montagem do meu motor? E a partir daí eu consigo dimensionar a viscosidade ideal do óleo para ele poder trabalhar com a máxima proteção, na máxima eficiência. Tá? Então, os 7 pilares me dão esse poder, né, de análise, de avaliação, sem eu precisar estar ouvindo alguém me dar a informação. Né? E, eventualmente, essa informação não ser uma informação baseada em conhecimento ou baseada em fatos, mas sim em percepções. Eu preciso tomar um baita cuidado com isso. Tá? Teve uma polêmica hoje, professor, numa foto nossa, que a pessoa escreveu assim, falando na nossa live, né? Que era só seguir o manual da montadora para escolher o óleo certo. Perfeito. E quando você forja um motor que usa um pistão de alumínio forjado, que usa uma folga diferente, que usa, assim, que é tudo diferente da fábrica. Então não tem a receita mágica para o preparador seguir e ele basicamente pode ficar perdido. E ainda tem um outro fator. A galera acaba usando o turbo compressor, que utiliza o óleo do motor, e ele pode usar mancal e pode usar rolamento.
tudo isso influencia também na escolha do óleo lubrificante. O senhor consegue explicar isso de alguma maneira? Dá para aprender, dá para calcular isso de alguma maneira? Tanto a folga, quanto a folga do o material que vai usar na turbina, né, que é o mancal, ou o rolamento que se usa na turbina? Dá sim. E dá com precisão, tá? E se eu tenho conhecimento para fazer isso, eu quebro um monte de paradigmas. E um deles é usar viscosidade elevada em turbocompressor. Sim. Cara, isso é um mal. Então, eu vou fazer aqui, né, como eu faço na aula, eu vou fazer aqui uma reflexão. Se eu tenho baixa rotação, eu tenho alta carga. Vamos pegar o motor diesel, tá certo? Tá. Show de bola. Então, baixa rotação, alto torque. Eu uso um óleo de viscosidade mais elevada. Tá? Perfeito. Ok? Um 15W40 ou um 10W40 ou um 5W40. Beleza. Perfeito. Eu tenho um motor que vira a 8, 9 mil rotações por minuto. Então, quanto mais alta a velocidade, mais baixo é o torque. A potência é alta, mas o torque é baixo. Então, eu tenho que usar viscosidades mais baixas, porque eu tenho muita rotação, é baixo o torque, a carga não é tão alta, mas eu tenho muita rotação e muita potência. O óleo tem que fluir mais. Né? Eu tenho que trocar esse óleo rapidamente no meu sistema, fazer ele circular com muita velocidade. A viscosidade é mais baixa. Então, eu vou usar lá um óleo 5W30, por exemplo. E uma turbina, qual é a rotação de uma turbina? 120 mil, 200 mil. No motor diesel é 120 mil no motor diesel. Mas no motor Otto, essa porra pode chegar a 400 mil rotações por minuto. Eu vou usar um óleo 20W50? Mineral? Não. Pelo amor de Deus, eu tenho que dimensionar essa viscosidade. Por quê? Porque o óleo que vai passar lá em cima, primeiro, vai estar uma temperatura muito mais alta em função da caixa quente, em função da turbina. É muito maior a temperatura lá em cima do que a temperatura no cárter do motor. Então a viscosidade lá em cima vai ser muito mais baixa. Só que ela não pode ser muito baixa e não pode ser muito alta. Eu tenho que calcular. E eu vou observar o seguinte, que uma turbina que vira a 160, 170 mil rotações por minuto, o óleo que eu tenho que usar no cárter do motor, no máximo tem que ser um SAE30. Eu posso ensinar a fazer isso, a fazer esse cálculo e determinar essa viscosidade por uma turbina. E comparar com o cálculo da viscosidade para o mancal que eu estou montando. E adequar a folga do mancal que eu estou montando para a viscosidade que vai atender a turbina. Mel na chupeta. Eu tenho um motor redondo, sem nenhum ruído, nada, sem atrito, sem nada, porque eu tenho o mancal do motor lubrificado com a viscosidade correta, porque a folga está casada com ele, naquela condição de temperatura operacional, e a turbina está rodando com a viscosidade certa nela, na temperatura operacional. Então eu casei as duas coisas. E eu posso fazer esse cálculo, gente. Tão simples quanto isso. Existe uma metodologia, parte dessa metodologia eu mesmo desenvolvi ao longo da minha carreira, e eventualmente eu posso estar ensinando vocês a fazer isso. Numa boa. E dentro desses 7 pilares, dentro desse contexto, para eu entender por que eu estou dimensionando dessa forma e por que eu estou usando aquele lubrificante específico. Não sei se eu respondi. Respondeu. O Saleiro aqui, ele falou que ele estava com um problema no Honda SI essa semana e ele trocou a viscosidade do óleo, né, depois que ele conversou com você, e resolveu o problema. O que foi, professor? Conta aí pra gente, eu também não sei o que era. O Saleiro mora aqui no coração, né? O cara é um baita de um preparador, um cara extremamente consciente, com conhecimento ridículo do que ele faz, né? Conversar com o Saleiro é ilustrativo, né? É legal. Você absorve um monte de informação importante, e ele traz a informação para a gente fazer um julgamento. Ele trouxe esses dados, né, essas informações, e a gente foi meio que delineando, né? Conforme ele ia me trazendo a informação, eu fui raciocinando, fazendo reflexões sobre
as condições de montagem do motor e estava muito relacionado com folga. E tinha uma questão de retífica. As medidas que eram feitas, né, a forma como era feito o assentamento, é um procedimento completamente inadequado. Então, quando você faz um assentamento e um ajuste de assentamento, você não pode, em hipótese alguma, fazer um polimento de superfície na mão. Você ovaliza. Ovaliza no centésimo, no milésimo. Só medir tá tudo Ovalizou. errado, só medir tá tudo errado. Cagou, né, amigo? Não tem como. E a viscosidade do óleo começa a ser um elemento que você culpa. Porque você levou na retífica, você confia no serviço que a retífica que fez, veio o motor, você montou com a viscosidade que você acredita ser a correta, que você usa, né? E o fato de eu ter uma ovalização e ter uma variação de medida, né, na circunferência de contato, o lubrificante começa a ter falhas. E aí eu culpo o lubrificante, porque eu desconheço o lubrificante. O lubrificante não é uma coisa que é palpável, né? Eu não sei o que tem dentro e como ele funciona. Então eu falo, opa, o lubrificante está errado. E aí eu faço uma modificação de viscosidade e o problema piora, né? Então a gente conseguiu eventualmente identificar de que a viscosidade era muito alta para a folga que eu estava montando, né? Eu poderia estar trabalhando com uma viscosidade um pouco mais baixa, mas eu ainda tinha um problema associado à circunferência de contato, né? Que eu precisava estar olhando com um pouquinho mais de atenção. E é algo que o Saleira vai tentar resolver de alguma forma. Eu tenho uma preocupação porque, veja, via de regra, as retíficas não são preparadas para fazer serviços de alta qualidade ou de excelência, né, no acabamento. E muitas vezes um vira polido e bem polido, o que a gente chama de super finishing, faz uma diferença absurda no desempenho do motor. São diversos cavalos que eu ganho por conta de atrito de contato, né? ou atrito de superfície, quando eu tenho uma superfície super bem acabada. Então é uma coisa que tem que olhar. E esse papo com o Saleira foi assim, a gente não parou de falar até que a coisa tivesse resolvida. E eu fico muito feliz de saber que a mudança trouxe um resultado legal para ele. Legal. Abraço, fraterno abraço para essa figura fantástica. E ele conseguiu o seu contato, participando da nossa turma de combustível e de óleo lubrificante, e tem um acesso ao seu e-mail e pode tirar as dúvidas direto com o professor. O Química Motors mandou uma pergunta interessante. Ele tem o Eclipse 2.0 Turbo 95 com 95 milhas, 240 quilômetros, 240 cavalos, quer dizer, e o manual dele fala que é para usar 10W40. Show de bola. Tá. Só que ele está perguntando que com o desgaste com o motor usado, está com mais de 150 mil quilômetros, o que ele tem que fazer? Ele está perguntando se tem que usar um óleo mais grosso ou utilizar o óleo que a fábrica indicou para ele. Essa dúvida é animal. Eu vou responder essa pergunta fazendo uma reflexão em dois polos, em dois elementos. O primeiro é o seguinte: esse motor Mitsubishi, ele tem um dimensionamento que é ligeiramente subdimensionado a mancal de biela, tá? Então, o mancalzinho de biela desse motor, ele está ali no limite do dimensional dele, em termos de área de contato e de diâmetro. Tá? Então, quando eu faço o dimensional, quando eu dimensiono, eu vou ver as forças que esse motor atua, né? Que esse motor desenvolve na biela e no mancal, e eu faço o dimensionamento de área de contato, né? O diâmetro versus a largura do mancal. Ele está lá no gargalo. Então, é extremamente importante eu usar a viscosidade correta nesse caso. Aí, a reflexão é, se eu peguei esse carro de 0 km da concessionária, que saiu com o primeiro enchimento, um 10W40, API XYZ, e eu usar até os 150 mil quilômetros o mesmo
a mesma viscosidade, o mesmo desempenho de óleo, fazendo as revisões no período recomendado pelo fabricante, você vai usar esse óleo para o resto da vida desse motor. E eu estou falando de experiência própria. Eu tenho 2 carros na minha casa que têm 200 mil quilômetros. Um deles usa um 5W30, o outro usa um 10W40. Desde que saiu da concessionária. E o motor é novo. Não queima óleo, não desce nível e não faz barulho. O motor funciona redondinho. Motor com mais de 100 mil quilômetros, em que eu fiz todas as revisões e usei sempre o mesmo lubrificante recomendado, é um paradigma colocar óleo para motor cansado. Eu quero dar um tiro na testa, né? Quando eu vejo o óleo para alta quilometragem na prateleira. É puro marketing. Tem um óleo no mercado que é um 25W60. Meu Deus, é óleo de câmbio? 60? É, mais ou menos. Eu diria para você que é uma graxa líquida, né? O troço leva algumas horas para a viscosidade ser medida. Desculpa, num viscosímetro. Então, se eu coloco esse óleo no motor porque passou dos 100 mil quilômetros e eu estava usando um óleo 10W40, eu vou destruir o motor. Simplesmente eu vou destruir o motor. Então, se eu começo a notar fenômenos como consumo de óleo, muito provavelmente, diria que 90% dos casos está associado a desgaste no retentor de válvula. Porque é uma borracha, é um O-ring que está ali dentro. E a válvula está friccionando ali constantemente. Então há um desgaste, né? Há um ressecamento eventual por causa da solvência do óleo, né? E começa a vazar óleo por ali. E eu começo a ver consumo de óleo. E o motor não precisa mudar do óleo. Eu preciso trocar o retentor. Eu preciso levantar o cabeçote, tirar a tampa do cabeçote e fazer uma substituição de retentor de válvula. Tão simples quanto isso, né? E não trocar o lubrificante, porque se eu colocar uma viscosidade maior no lubrificante para diminuir esse fenômeno de consumo de óleo, eu vou danificar todos os mancais do motor. E aí, quando eu tiver que fazer uma retífica no motor, eu vou retificar o motor inteiro. E não vou trocar só O-ring que custa R$15 o jogo, né? Uhum. Eu vou gastar uns 3, 4 pau para fazer a porra do serviço. Então a resposta é: use sempre o mesmo lubrificante até o final da vida do motor, se eu fizer as manutenções corretas com o lubrificante correto. Perfeito, professor. O Alessandro fez uma pergunta interessante. Ele tem um Chevette, sistema bial original, tudo original, só que ele está usando um turbo com 1 kg de pressão, e ele perguntou qual que é o melhor óleo que ele pode usar, mas a gente não sabe a qual ele está usando lá, e perguntou se ele pode usar um aditivo Bardal B12. E comecei leve. Nessa no curso a gente mostra, né, o que faz o Bardal B12. Exatamente. Conta mais aí, professor, que tem lá no... Assim, tem alguns aditivos no mercado que vão fazer uma mudança radical na viscosidade do óleo, tá? Então, se eu tenho lá, estou usando um óleo 15W40, ele passa a ser um óleo 20W50, ponto. Bardal B12 faz isso, né? Então, se eu estou dimensionado para um 15W40, né? E eu passar para um 20W50, eu vou comprometer lubrificação desse motor, o motor vai trabalhar mais quente e vai ter desgaste prematuro. É assim, viscosidade mais baixa que o ideal, viscosidade mais alta que o ideal, prejudica a lubrificação porque não é uma lubrificação eficiente. Ela produz efeitos colaterais. Uma mais baixa vai produzir calor por conta de excesso de atrito, e a mais alta vai produzir calor por excesso de atrito fluido, né? E aí a viscosidade vai cair muito e vai ter desgaste metálico, né? Ok, esse é um fator. Se você tem um motor original, eu estou entendendo de que um Chevette deve ter uma recomendação que seja, sei lá, um 20W50 ou um 15W50, eu não sei, eu não lembro de cabeça qual era a recomendação da GM. Não era comum recomendar de fábrica um óleo 50, tá?
Os fabricantes normalmente recomendavam no máximo óleos 40. É isso mesmo. Então, muito provavelmente, o óleo ideal para esse motor, se ele tiver em boas condições de conservação, seja um óleo 15W40. Para a turbina, é isso. É o óleo do Carter que está lá. Agora, se é uma turbina que gira muito alto, uns 50 pode ser um problema se você estiver usando. Tá? Tanto para o motor quanto para a turbina. Então, tem que olhar isso. Precisaria ver folga de motor. Se você já mexeu nesse motor, já fez uma retífica ou já fez alguma substituição de mancal, precisa olhar quais foram as folgas de montagem para a gente dimensionar, poder dimensionar essa viscosidade adequadamente e não ser na tentativa e erro. Porque aí eu vou prejudicar o motor em curto prazo. Ou tentativa e quebra. Professor, tentativa e quebra. Duas coisas. Primeiro, porque a gente sumiu esse tempo todo, que desde as nossas lives no comecinho aí do Covid, a gente sumiu e todo mundo quer saber do condicionador de metais. Mas a gente vai gravar uma live só de condicionador de metais. Essa live inteira a gente só vai falar disso. Então, vamos falar, professor, do nosso curso de lubrificantes EAD que a gente montou nesse tempo que a gente ficou afastado aí. Por isso que a gente sumiu, galera. A gente estava montando um curso para vocês. Foi exaustivo, foi um trabalho longo, um trabalho dedicado. O Marcão fez um trabalho sensacional. Eu tenho que agradecer todo o empenho e dedicação do Marcão nesse processo. O conteúdo ficou muito legal, eu acho que ficou bastante didático. Eu não preciso ter nenhum pré-conhecimento, nem pré-requisito para fazer esse curso. Qualquer pessoa pode fazer esse curso e aprender muito durante esse curso. A gente versa sobre esses 7 pilares de forma detalhada. Eu saio escolhendo e eu saio dimensionando nesse curso. E, qualquer um que saiba fazer uma conta de mais, menos, vezes dividido, toca esse projeto de cálculo numa boa. Né? E muitas informações, muitas dicas, né, importantes durante o curso de qualidade de produto, de comparativo, de quem é melhor, de quem não é, porque esse tem esse nível de desempenho, o outro não, né? O que é melhor para o meu motor, como eu olho folga, como eu escolho o lubrificante e, principalmente, quebrar muitos paradigmas com relação a aditivos de tratamento de óleo. A gente precisa matar esses paradigmas. Não significa que a gente vai estar dizendo para vocês não usarem. A gente dá para vocês o conhecimento necessário para vocês fazerem uma boa reflexão, um bom julgamento daquilo que vocês estão fazendo. E entender de que, se eu colocar, eu vou alterar, o que eu vou alterar e o que pode provocar no meu motor com essa alteração, se ele não estiver preparado para isso. Tem teste em dinamômetro, professor? Que antes, depois, com aditivo? Conta aí um pouco mais sobre os testes que tem. A gente apresenta alguns ensaios, né, com aditivo para quebrar alguns paradigmas, né, principalmente com relação a procedimento. Como é que eu testo? Né? O teste não é eu botar o carro no dinamômetro, fazer uma aceleração, dar uma puxada e um abraço. Não é isso. O teste precisa ter algum embasamento estatístico, então eu preciso fazer inúmeras repetições, controlar o ambiente que eu estou testando, olhar essas variações, né, e estabelecer regimes de variabilidade do processo que eu estou medindo. E a partir daí fazer as comparações. E aí ter certeza de que as diferenças que eu encontro entre um e outro são realmente diferenças, baseado em uma análise estatística. Eu apresento alguns resultados e a gente observa nesses resultados coisas muito interessantes. Motores que trazem benefício e motores que trazem demérito. Né? Quer dizer, o mesmo aditivo num determinado motor com um determinado óleo melhora, alguns não faz diferença nenhuma, outros piora. Né? E se você tem lá um teste efetivamente controlado, né, com base de comprovação estatística, você tem muito pouco para discutir com relação à veracidade, né, a credibilidade da metodologia que você está usando. Quantos carros foram testados, professor?
Nós testamos num determinado combustível, com alguns combustíveis, e um determinado aditivo, a gente testou 4 carros diferentes, em condições diferentes. Então, o senhor testou 4 carros, deu várias puxadas, com e sem aditivo cada carro. Então, deve ter em torno de quase 10, quase 40. Lubrificantes de marcas diferentes, combustíveis diferentes, né? Motores diferentes, né? Veículos diferentes. E cada teste a gente rodava 10 ensaios. 10 ensaios para 100, 10 ensaios para compra aquele veículo naquela condição de bancada. Né? Perfeito. Então foram... 40 puxadas. 40 não, 80. Foram 20 por carro, foram 80 puxadas. 80 puxadas, caramba. E quem fizer o curso tem acesso a você? A fazer alguma pergunta direto para você, igual a Saleira fez, por exemplo? Tipo, cada um tem cada um usa óleo de um jeito específico para o carro específico. Tem gente que usa turbo, tem gente que usa aspirado, tem gente que usa em carrinho, igual o Fernando. Enfim, e o cara quer tirar a dúvida dele. É possível tirar essa dúvida direto com você, quem fizer o curso? Quem fizer o curso com a gente vai me ter como amiguinho. Eu vou estar entregando tudo. Vou mandar e-mail direto para você e você responde direto para o aluno? Exatamente. A gente fica com uma comunicação direta, né? É o caso, por exemplo, do Salera, né? Salera tem uma comunicação direta comigo, outros ex-alunos, o Paulinho Ren, por exemplo, tem uma comunicação direta comigo, o Fernando Borges, lá da Cummins, né? O Beto Oliveira... A gente tem contato direto e troca e tudo mais. Quer dizer, os ex-alunos estão sempre em contato com a gente. E outra, a gente tem os grupos de WhatsApp, né? Então, o próprio grupo, o grupo de turma, de curso, a gente acaba criando, né? Um círculo de troca de informação entre a gente. É muito legal. E o EAD é a comunicação direta. O cara que fizer o EAD... ele vai ter meu e-mail e vai estar questionando, tirando dúvida, fazendo pergunta e falando, tu tem um projeto, eu quero fazer isso, eu ajudo ele a desenvolver o projeto e a ter a tomada de decisão melhor nos encaminhamentos que eles fazem, né? Então, isso tudo está lá, estou disponível. Tem mais ou menos umas 8 horas, tá entre 8 e 9 horas, né, todas as aulas, tem em torno de 45, 47 aulas, divididas em 7 módulos, né, professor? São esses que o senhor falou agora há pouco. Na realidade, a gente está falando de muito mais horas, porque o aluno vai poder estar indo e voltando e fazendo algumas práticas, né? Com relação ao conteúdo que a gente está desenvolvendo. Então, são 7 módulos com 300 mil, são 7 grandes módulos com 300 mil itens, né? Tópicos. Em cada módulo. Tópicos em cada módulo que ele vai estar passando, né? E tem uma sequência lógica, né? Ele começa e tem quando prova? Ele termina, tem prova. Todos os módulos têm avaliação. Ele não vai para o módulo seguinte se ele não tiver com a matéria na ponta da língua. Só que ele tem possibilidade de voltar, né? Ele pode voltar, assistir quantas vezes ele quiser, né? Para poder ter a resposta na ponta da língua. O que eu acho legal nesse contexto é de que essa avaliação traz a luz do conteúdo. Se ele responde aquilo e aquilo está gravado na memória dele, ele lembra de tudo o resto. É muito legal porque é sinestésico esse troço. A avaliação é aquilo que é importante eu estar considerando no conteúdo, né? Durante o estudo. E ele fica gravado. Na hora que ele faz a provinha lá, a avaliação, aquele contexto, né? aquela informação fica gravada na mente dele. O curso não Inspira, ele pode assistir o tempo que ele quiser, vai ficar para ele por 5 anos, a gente não vai tirar o acesso da pessoa, então, basicamente, é como se ele comprasse um livro e ele pudesse consultar sempre que fosse necessário, porque as dúvidas sempre vão mudando e se atualizando com o tempo. E a outra pergunta, certificado, vai ter um certificado digital e um presencial enviado via Correios, é isso mesmo? É isso, assinado na mão. Louco, para colocar bem na parede da oficina, bem grandão. É isso aí, é isso aí. Certificado Academia Motor Power Burst, né? Opa! Parceria do futuro, vamos lá. O Eurotech fez uma pergunta sensacional pra gente finalizar a live com, assim, cadê o desconto especial para quem tá na live, professor?
Vai ter? Vai ter um desconto especial, tem um cupom aí que o Marcão vai estar ofertando para quem está assistindo a live, tá? É um desconto legal para vocês aí poderem entrar nesse curso e ter uma condição comercial mais competitiva. Com Não certeza. percam, né? Pode Aproveitem esse cupomzinho aí. Pode parcelar em 12 vezes no cartão, pode pagar em 2 cartões, pode passar no boleto. E o cupom, anota aí. O link para se inscrever já está na bio aqui do Instagram do Academia Motora. É só clicar lá no link, você já vai para a página. Você vai clicar no botão verde e aí na outra página vai estar assim: ter um botão de desconto, um cupom de desconto, você escreve live. Você vai ter 15% de desconto. Vai durar 24 horas. Corre! É isso aí, é isso aí. Eu acho que é isso, professor. A última, vamos ver, temos ainda 10 minutos. Perguntaram para mim aqui, ó. Essa foi boa. É verdade que lubrificantes com base de éster podem ter algum tipo de conflito com carros que usam etanol como combustível? Boa pergunta. Boa pergunta, capciosa essa pergunta. Éster tem algumas incompatibilidades, mas com etanol nunca tinha pensado, nunca tinha recebido essa pergunta. Não, na realidade, os óleos que têm alguma base de éster não são incompatíveis com etanol. O que tem é que o éster é incompatível com borracha. Então, os óleos que têm éster, normalmente eles usam o éster como um aditivo. Ele é colocado numa determinada proporção pequena, não muito alta, porque ele funciona como um modificador de atrito. O éster tem essa propriedade, né? Como um modificador de atrito em fase líquida. Só que ele é muito solvente, né? O éster tem uma solvência muito alta. Então, ele ataca a borracha se a borracha não for uma borracha compatível com ele. Então, na maioria das vezes, para evitar algum problema de vazamento de óleo, por exemplo, nas retentores de vira, dianteiro e traseiro, né? Ou algum ringue de válvula, né? Algum retentor de bomba, alguma coisa assim, eles usam na formulação não mais do que 10% de éster, desculpa. Não mais do que 10%, um teor um pouco abaixo disso. Porque é dessa solvência do éster com relação às borrachas. E a borracha tem que ser uma borracha compatível. Então, as borrachas vinílicas, por exemplo, que são a maioria das borrachas usadas hoje em dia nos carros, né? Não nos modelos antigos, né? Mas nos modelos novos. Agora, se os modelos antigos já passaram por revisão e já trocaram, as borrachas substitutas, né, novas, já são de materiais mais compatíveis com compostos, né, sintéticos dos lubrificantes. E não é só o éster, tá? Uhum. A polialfa também tem alguma questão de compatibilidade. Não é só o éster. O único óleo básico que é absolutamente compatível com qualquer tipo de borracha é grupo 3 de GTL. Que tipo de óleo que é esse? Grupo 3G? Eu sei que vai tem no curso. ter que fazer no curso para saber Legal. o que é isso. Tá bom. essa eu não vou entregar, não. Tá bom. Ainda mais 10 minutos. Ó, quanto de ZDP um óleo deve ter? O Alisson 041 perguntou. Ok, ZDP é o fosfato de zinco, é o dietilfosfato de zinco, é o aditivo antidesgaste do óleo, que é um componente muito bom para proteção a desgaste no motor. É usado em alguns lubrificantes específicos para competição, mas não é usado mais em lubrificantes comerciais. Por quê? Porque o fósforo zinco, na realidade, tem enxofre também dentro dessa molécula, fósforo, zinco e enxofre, ele ataca
o catalisador, os metais nobres do catalisador, e vai produzindo uma oxidação que entope o catalisador. Então, esse aditivo não é usado nos lubrificantes modernos. Tá? Por quê? Porque o ZDP funciona bem para motores com comando de válvula, com acionamento do comando de válvula, né? A válvula acionada pelo comando com tuchos, seja tucho hidráulico ou tucho mecânico. Motor que tem balanceiro, eu não preciso de zinco. Legal. Que ele é Então, anti-desgaste. a maioria... Ele é muito forte. Exatamente, né? O tucho, eu tenho um atrito de deslizamento muito intenso, né? O ressalto do comando de válvula fica fazendo a pastilha do tucho girar e deslizar, não rolar, ela desliza. Então, esse deslizamento tem um alto atrito e uma geração de calor e carga muito alta. Então, o ZDP vai proteger essa superfície produzindo fosfeto e sulfeto na superfície desse material. E você vai observar que fica polido. Ele fica brilhante, que nem um espelho, porque o ZDP está fazendo ação. Mas só funciona aí. Se o meu comando é um comando roletado, né, ou com o balanceiro roletado, com rolete, eu não tenho deslizamento, eu tenho rolamento. E aí o aditivo que eu uso de anti-desgaste é outro, que não ataca o catalisador. Tem muita competição na Europa que obrigatoriamente o motor é com catalisador. Eles não podem tirar o catalisador do escape. Então, lá eles usam os óleos que efetivamente não tem zinco. Então, esse é um paradigma para a gente quebrar, tá? Zinco é bom para AP. E só. Uhum. De corrida. Por causa do tucho. Escape saindo na boca, assim, na frente do capô, porque se tiver catalisador, já era. Se tiver catalisador, já era, e eu começo a perder eficiência no motor. Então, do início para o final da prova, eu vou perder alguns cavalos por conta de obstrução de escape. Tem para vender ainda, professor, esse tipo de óleo? Eu acho que tem, Marcão. Eu acho que tem em algum lugar escondido, tem alguém vendendo um aditivo para tratamento de óleo com ZDP. Entendi. E tem alguns nos Estados Unidos que fazem a propaganda de um aditivo anti-desgaste, escrevendo ZDP, mas que ele diz que não tem ZDP. Então ele põe em letras enormes, né? De que o produto, ele põe ZDP e escreve do lado, não tem ZDP. Entendi. Ele pegou o nome tipo comercial, tipo um marketing. Esperto. Isso, exatamente. A última para a gente fechar a nossa live de hoje, de lançamento do nosso curso online, o Fernando, acho que ele perguntou, ele comentou, não entendi direito. Ó, o velho AP com flat tappet é carente de ZDP com os óleos modernos? Ele perguntou se o AP é carente, que ele sente a falta. Com óleo moderno. Eu não diria que é carente, porque os aditivos hoje são aditivos isentos de fósforo e zinco, tecnologias muito modernas, que fazem um trabalho espetacular em anel, e eu não vejo necessidade de eu estar usando o ZDP nesses óleos de mais alto nível de desempenho. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um Dexos 2 na prateleira, maravilhoso, porque o aditivo antidesgaste dele é o melhor do mercado. Tá? E tem um ou dois fabricantes desse aditivo disponível. Então, os caras sabem o que estão fazendo. Legal. Então, é assim, eu não vejo necessidade, eventualmente, de eu estar reforçando esses óleos modernos com o ZDP, se eu estiver usando um nível de desempenho alto. Um SN Plus, um Dexos 2 ou um SP agora. Tá? Que o SP já está mais próximo do Dexos 2. Legal. Professor, adorei. A live foi sensacional. Putz, eu gosto muito de falar com você de motor, é sensacional. Lembrando para a galera, quem está assistindo a nossa live de hoje, vai ter um desconto especial. Só clicar no link de compra, clica no cupom LIVE, que vai ter o desconto de 15%. Eu recebi uma pergunta aqui, professor, em espanhol.
aproveitando, o nosso curso ele tem legendas em espanhol. Em inglês também, se você quiser treinar, mas tem legenda em espanhol e legenda em inglês. Se você é da Argentina, Uruguai, Paraguai, pode assistir nosso curso que vai entender tudo que o professor fala e o professor manda e-mail em espanhol, que eu já vi. Você mandou para a Argentina. Eu mando mesmo. Eu sou metido. Portunhol. Eu mando mesmo. Eu acho que é assim. 4 minutos. Eu acho que é assim. Se tiver gente de fora em inglês, eu vou responder em inglês. Se tiver gente de fora em espanhol, eu vou responder na língua, tá? Eu só não consigo responder no alemão ainda, tá, gente? E no japonês. Mas eu vou aprender. O ITF Power, ele foi o nosso aluno do nosso de tour de combustíveis. Ele que mandava a pergunta em espanhol, você respondia o e-mail dele em espanhol. Isso. É o Garcia, Marcos Garcia. Marcos Garcia, ele mesmo. Ele perguntou se é verdade que existe um aditivo chamado da Liquimole, que é a marca. Liquimole, isso. Desmagnetiza o óleo. O pessoal da Castrol deve ter um troço, né? Porque eles usam o Castrol Magnatec e agora... Vai, fala aí pra você. É o seguinte, todo o aditivo do lubrificante, ele não é um aditivo ativo. Ele é um aditivo que está disperso no óleo, ele está solubilizado no óleo e ele funciona por atração polar. Então, a maioria dos aditivos, né, eles têm um íon, um ou dois íons livres na estrutura da molécula. O que significa isso? Que ele tem uma polaridade e que ou o composto que está contaminando o óleo, né, está polarizado também, atrai o aditivo neutraliza esse composto que está contaminando o óleo, ou a superfície metálica, que tem óxido, né, que tem uma certa oxidação, também é polar, tem lá um íon disponível, e atrai o aditivo, e o aditivo gruda na superfície e faz a proteção. Desmagnetizar o óleo é um absurdo que eu estou ouvindo, porque eu vou tirar essa polaridade se isso realmente é verdadeiro, tá? Se isso tem algum fundamento. Eu acho que o cara de marketing da Liquimole ouviu errado do técnico, fez uma confusão ridícula e escreveu isso no produto. Me desculpe, eu não desmagnetizo nada no lubrificante, porque eu preciso dessa polaridade para os aditivos funcionarem. Ponto. É o que eu tenho para responder sobre isso. Tamo junto, professor. Nossa, dá até um negócio aqui. Falta 1 minuto para nossa live acabar. Queria agradecer o seu tempo, o seu empenho, que nosso curso ficou sensacional. Quero que todo mundo que tem aqui, tem 93 pessoas aqui ainda, professor, assistindo a nossa live. Quero que todo mundo faça o curso, manda pergunta pro professor e tamo junto. Qualquer dúvida pode me mandar um inbox aqui, um oi, que eu respondo todas para vocês. Um abraço. Valeu, galera. Abração para todos e abração, Marcão. Obrigado pela oportunidade. E, galera, adoro vocês. Obrigado aí pela oportunidade também. Valeu. Tamo junto. Boa noite. Tchau, mestre. Opa.